Olá, meus amores! Vamos para mais uma videoaula. Hoje, falando sobre os invertebrados. A gente teve uma aula bem legal, né? Falando dos vertebrados, falando de suas classificações. Hoje é a vez dos animais invertebrados. Vamos lá? Muita coisa legal para aprender hoje também. E eu quero que você preste bastante atenção. Nada disso que a tia vai mostrar hoje será cobrado em livros ou em avaliações futuramente, porque a tia está trazendo todas essas informações para vocês aprenderem um pouco mais sobre os invertebrados, já que no livro não tem esse conteúdo tão completo. Aí a tia Ingrid pensou assim, já que eles sabem tanto dos vertebrados, eu vou ensinar um pouco também dos invertebrados para eles. Aí a gente só tem que lembrar que animais invertebrados são aqueles animais que não possuem ossos, não possuem coluna vertebral. Temos aí esse exemplo, né? A barata, que é um inseto, e a aranha, que é um aracnídeo. Vamos lá? Então, aqui vocês podem visualizar alguns exemplos de animais invertebrados: joaninha, escorpião, o caracol, a centopeia, água-viva, a estrela do mar e esse daqui, a gente esqueceu o nome desse aqui agora. Classificações, vamos lá para as classificações. A tia lembrou o nome dele agora, é camarão, gente. Classificações, vamos lá. Eles podem ser vistos como insetos, aracnídeos, anelídeos, que moram e que vivem mais na terra, eles são mais terrestres. Os crustáceos, os moluscos, as medusas e os miríapodes equinodermos são mais aquáticos. Isso não quer dizer que a gente não possa encontrar algum desses animais também no ambiente terrestre, tá? E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma classificação, só a nível de conhecimento mesmo, que eu quero que vocês saibam muito e muito mais, tá bom? Vamos lá. Os insetos possuem cabeça, tórax e abdômen. Eles possuem 3 pares de pata. E aí eu tenho para vocês alguns exemplos de insetos que também têm muitas asas, olha. Uma joaninha, uma abelha, um louva-a-Deus, uma borboleta. Muitos animaizinhos, né, que são vistos como insetos, são bonitos e a gente gosta e conhece muito bem, não é verdade? Aracnídeos possuem cabeça, tórax e abdômen, possuem 4 pares de patas, e aí eu tenho um exemplo que é a aranha, e também tem um exemplo que é o escorpião. Os anelídeos são animais invertebrados com corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido em anéis, por isso vem o nome anelídeos. E vocês conhecem muito bem o anelídeo. Podemos encontrar na água doce ou salgada ou em solo úmido. Olha um exemplo de anelídeo. A minhoca. Também temos as sanguessugas. As sanguessugas, elas realmente sugam sangue. E elas podem ajudar em algumas situações, viu? Para a cura de algumas doenças. Muito legal. Os crustáceos. A maioria vive na água. Possuem 5 ou mais pares de pernas. E aí a gente pode ver o caranguejo. E aí a gente pode ver a lagosta azul. São legais esses exemplos, não é, gente? Como a tia Ingrid havia falado, eu só estou trazendo para vocês essas classificações
para que vocês conheçam um pouco mais. Vocês vão entrar nesses assuntos quando vocês estiverem lá do 6º ano em diante. Só porque a tia Ingrid queria mesmo que vocês conhecessem um pouco mais de animais invertebrados. Os moluscos são animais de corpo mole, geralmente envoltos por uma concha. As conchas são importantes para proteger o corpo mole dos moluscos e evitar a perda de água. A gente tem a ostra. Isso aqui que a tia Ingrid está mostrando é o animalzinho, ele fica dentro de uma concha. Você sabia que é através desse animalzinho que a gente tem as pérolas? Olha aqui, ó. Eles ficam dentro de uma conchinha dessa. E quando alguma coisa entra na conchinha e desagrada a ostra, ela acaba fazendo uma pérola. Tá vendo como a pérola nasce? Pois é. Então, um grãozinho de areia que entrar e ela não gostar, ela se sentir mal, acaba fazendo uma pérola. Temos aí também o caracol, que também tem aqui em cima de seu corpinho uma casquinha, né? A casinha dele para se proteger. Quando ele está em perigo, ele se encolhe todinho e se esconde aqui. Sabia disso? A medusa, também chamada de água-viva, é um animal marinho que tem o corpo macio como uma geleia e sem ossos. Essas são as medusas. Olha só, gente, isso aqui são as águas-vivas. São bonitas, né? Porém, são bem perigosas. Se tocar numa água-viva dessa, faz queimadura na pele. Miríapodes. Possuem uma cabeça e um tronco alongado, com muitos segmentos que possuem pernas. Vivem escondidas embaixo de pedras, troncos e rochas. Aí nós temos a lacraia e nós temos piolho de cobra. É exatamente assim que eles são conhecidos. Ó, isso aqui, que são as perninhas, ou são chamados de segmentos, é uma das características muito fortes da lacraia e do piolho de cobra. A lacraia também é muito perigosa. Se você vê um bichinho desse na rua ou numa chácara, né? Eles gostam de se esconder atrás de pedra, você tem que ficar longe e avisar um adulto, viu? Os equinodermos. O seu corpo é organizado geralmente em 5 partes simétricas que se distribuem na forma dos raios de uma circunferência. Aí eu tô falando da estrela do mar. Olha que lindo. Quando a gente fala de partes simétricas, simetria quer dizer igual, né? Olha só, cada pontinha é igual a outra. Forma a estrela do mar. E nós também temos o ouriço do mar, que faz parte dessa classificação dos equinodermos. Cada nome difícil, não é, tia? Aqui o objetivo da tia Ingrid é só mostrar novos animaizinhos, tá? Não fique assustado com esse conteúdo, porque não vai ser cobrado. A tia realmente gostaria só que você soubesse mais, porque é muito bom a gente aprender coisas novas, tá bom? Agora, sim, você precisa prestar atenção, porque depois nós teremos uma tarefa, tá? Essa página que a gente está vendo agora é a página 21 do livro de ciências, tá? Você vai abrir ele e vai acompanhar com a tia Ingrid a leitura para depois a gente poder fazer a tarefa, tudo bem? Então vamos lá. Você já estudou que os animais invertebrados não apresentam coluna vertebral e os vertebrados apresentam coluna vertebral? Não é isso que a tia Ingrid ensinou e você já aprendeu? Na natureza, existe uma grande diversidade desses animais, os quais podem ser encontrados em ambientes aquáticos, terrestres e até mesmo no corpo de outros animais. A tia Ingrid mostrou para vocês agora um monte desses animais que ela acabou de falar.
E também tem alguns animais, desses animais que eu estou falando, que vivem dentro de corpo de outros animais. Como assim, tia? É o caso da lombriga, que pode viver dentro da barriguinha de alguém ou de algum animal. Sabiam disso? Pois é. Os animais invertebrados também se dividem em grupos de acordo com as suas características. Alguns apresentam um corpo mole, como a água-viva, o polvo, a minhoca e a lombriga. Aqui estão os exemplos que a tia Ingrid acabou de falar. Outros invertebrados apresentam estruturas corporais rígidas, como o caracol, a estrela do mar, a aranha, o grilo e o caranguejo. Quando a gente fala rígido, a gente quer dizer duro, tá? Então, eles têm aqui essas carapacinhas que protegem eles, protegem o corpinho deles lá dentro. E é por isso que estão sendo conhecidos como animais de estrutura corporal rígida, tá? Página 22, nós já vamos ter exercícios, só que esses exercícios estão misturados com o conteúdo que a gente já viu de animais vertebrados, com esse conteúdo hoje novo de animais invertebrados, tá bom? Tudo que vai ser cobrado sobre animal invertebrado é simples, tá? É só mesmo para você ter uma identificação dos animais com todas as classificações vertebradas que a tia Ingrid deu, as 5 classificações, e com relação a saber separar o que é um animal vertebrado do que é um animal invertebrado, tá bom? Na questão 1, tá falando o seguinte: observe as imagens e depois faça o que se pede. Aí nós temos aqui a imagem de um cachorro, a imagem de uma abelha, a imagem de um beija-flor, a imagem de um lagarto, a imagem de um besouro, a imagem de um polvo, a imagem de um peixe. Eu estou querendo que você circule apenas os animais vertebrados. E na letra B, os animais, o que os animais vertebrados têm em comum? Você vai me dizer o que eles têm em comum, né? Você vai saber quais são os vertebrados e vai me dizer o que eles têm em comum. Na letra C, está pedindo para você escrever o nome dos animais que você circulou e indicar qual grupo cada um deles pertence. Vocês lembram ainda? Aves, anfíbios, répteis, mamíferos, peixes. Lembram disso? Você vai ter que identificar o animal e de qual classificação ele faz parte, tá bom? Na questão 2, está pedindo sim. Complete a cruzadinha com o nome dos grupos de animais vertebrados. Para isso, siga as dicas abaixo. Então, aqui estão as dicas. Você vai precisar ler direitinho o que está escrito na dica para poder fazer a cruzadinha que está lá do outro lado, na página 23, ok? E aí, quando você lê o que você precisa para poder preencher a cruzadinha, você vai entender o que a tia Ingrid está pedindo e não pode ficar nenhum quadradinho desse aqui em branco, ou você fazer um quadradinho aqui para poder acertar a questão, tá bom? Tudo direitinho conforme o que está sendo pedido. Na questão 3, está pedindo para a gente completar a lacuna. Lacuna é esse espaço aqui, tá? Complete a lacuna da frase a seguir e depois reescreva, substituindo os desenhos por palavras. Sou um animal, pois não apresento. Tenho pernas e alimento de. Vivo em um. Com outras. Tá fácil, né? Depois que você fizer toda essa questão e você completar a lacuna, você vai escrever nessas linhas aqui a frase que foi formada aqui pela lacuna e pelos desenhos. Você vai fazer a substituição, tá? Agora, responda as questões. A. Que animal é descrito na frase? Nessa frase que você fez aqui. E a que grupo de animais ele pertence? Você vai ter que dizer para mim se ele é vertebrado ou se ele é invertebrado.
E depois você vai citar outros exemplos de animais que também fazem parte desse grupo. Então, se você responder aqui na B que é vertebrado, você vai ter que dar exemplos de outros animais vertebrados. Se você escrever que é invertebrado, você vai ter que me dar outros exemplos de invertebrados. Beleza? Você é muito esperto, então você vai conseguir. Acabou nossa aula de invertebrados. Eu espero que você tenha gostado muito de ter visto como é os outros invertebrados, né? Como é que são os animais, como é a classificação deles, né? Eu espero que você tenha gostado muito, porque eu te trouxe mais a nível de curiosidade mesmo. Porém, no final nós temos uma tarefinha que fala sobre o que a tia Ingrid já ensinou sobre os vertebrados e também é muito fácil fazer com as informações que a tia Ingrid deu sobre os invertebrados, ok? Até a nossa próxima videoaula e muitos beijos e saudade!